Bom, então vamos falar um pouco mais hoje a respeito aí do tempo de contato e tempo de voo, né? Que é o que a maioria do pessoal tem aí à disposição para fazer a avaliação, porque pouca gente tem plataforma de força. Geralmente as universidades, alguns centros um pouco mais de grana, né? Um pouco mais de estrutura, e que acaba tendo plataformas de força para poder fazer a análise aí do salto vertical. Mas a maior parte das publicações, das coisas que a gente tem na mão, é tudo baseado em cima de tempo de contato e tempo de voo, essas duas variáveis. Então, dando continuidade aí para a gente chegar nessa condição aqui de poder humilhar a mãe das outras profissões aí, né, do pessoal das outras profissões. Então, vamos continuar um pouquinho aí dentro da avaliação do salto. Então, como eu falei nos dois encontros anteriores, a plataforma de força ela vai dar para a gente a curva de força, o comportamento da força de reação contra o solo durante um salto, seja ele um contramovimento, um squat jump, um drop jump e por aí vai. Os sistemas de interrupção, que geralmente aí são tapetes de contato, sistema óptico, ou mesmo os aplicativos, né, de celular, que eles acabam trabalhando também no mesmo princípio aí de um tapete de contato, que eles trabalham basicamente em cima da diferença de tempo entre a hora que o sujeito saiu do chão e até a hora que ele voltou para o chão. Existem algumas diferenças entre a gente fazer a avaliação com uma plataforma de força e com um tapete de contato. A variável tida, né, que a gente acaba tendo assim como variável mais importante do salto, é a altura do salto. Então, essa daí é considerada a variável mais importante. E baseado nessa informação, é que os tapetes de contato, os sistemas de interrupção, eles foram desenvolvidos. Baseado em cima então vamos pegar o que teoricamente é mais importante, dentro de uma análise de salto, e vamos começar a trabalhar em cima dessa variável, que no caso seria representada aí pelo tempo de voo. Então, enquanto a plataforma de força ela pode nos dar um perfil bem mais completo de como a força, a propulsão foi realizada, o tapete de contato ele vai me dar os tempos que a pessoa está sobre o tapete e a hora que ela está fora do tapete. Então, a hora que ela está sobre o tapete, vai entender que é um tempo de contato. E a hora que ela está fora, vai entender que é a fase de voo. Existe uma relação muito boa entre o tempo de voo, né, que é visto aqui numa plataforma de força, por essa fase aqui, por essa fase, essas três bolinhas que estão aqui embaixo, né, e o tempo de voo que é medido com um tapete de contato. Aí depois a gente dá uma olhada também nas planilhas, vamos só para a gente poder ter uma noção das grandezas de diferença entre um tapete de contato e uma plataforma de força com relação a tempo de voo, aí fica bem claro. Tem alguns casos que o tempo de voo ele acaba superestimando ou então subestimando, existem algumas diferenças, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho melhor essas diferenças. Então o tempo de voo, ele vai estar entre essas duas bolinhas aqui, ó. Essa primeira bolinha na hora que a força veio aqui para baixo, e a bolinha a hora que a força começou a subir. Então, daqui até aqui, a gente vai ter a estimativa aí do tempo de voo se eu utilizar uma plataforma de força. Independente de eu estar utilizando ou não a plataforma de força, a força de reação contra o solo, ela sempre vai estar ocorrendo ali. A gente só não vai estar medindo, né? Então, o comportamento da força, a cinética da força, ela vai ser algo nesse padrão aqui, né? É lógico que vão ter as diferenças individuais. Vai ter alguém que vai saltar e não vai ter essa queda, vai subir e depois vai descer um pouco mais para frente. Então, tem algumas inúmeras diferenças, que é o que a gente está começando a estudar um pouquinho melhor agora
nos últimos tempos, né? Então, a gente está fazendo algumas coletas para tentar entender um pouquinho melhor, e junto com o pessoal aí de algumas universidades, até fora do país mesmo, para a gente poder estar publicando e tentando entender fazer algumas novas relações aí com relação ao salto vertical. Então, o tempo de voo, ele sempre vai estar entre essa bolinha e essa daqui. Isso daí eu acho que todo mundo já entendeu, já viu, já não é segredo para ninguém. O tempo de contato, ele vai ser o tempo que a pessoa está no chão, tá? E a utilização dele vai ser basicamente para as avaliações com o drop jump, né, que é um tipo de salto, e também para saltos contínuos. No caso do contramovimento e do Scott Jump, o tempo de contato ele não serve para basicamente nada. Mesmo porque a gente acaba, quer ver, o tempo de contato, se a gente for pensar no tapete de contato, tá? Então, o tempo de contato, medindo com o tapete de contato, no drop jump, aliás, no Scott Jump e no contramovimento, ele não tem muita utilidade. Mas como que não tem utilidade? É porque a gente não sabe o tempo que o sujeito está sobre o tapete. Porque a hora que eu vou fazer um squat jump, eu vou pedir para a pessoa se posicionar, vai agachar, vai ficar agachado durante um determinado tempo, e depois vai saltar. Eu não consigo medir com precisão qual foi esse tempo. E mesmo que eu conseguisse medir com uma determinada precisão, eu não saberia que hora que ele começou a fazer o movimento. Então, eu não teria uma precisão para saber o início do movimento aqui, ó. Que hora que ele começou. Então, como eu não vou ter as medidas de força, de comportamento de força, eu não vou ter nada disso aqui. Então, teoricamente, eu teria uma medida daqui até aqui, porém, com tapete de contato ou mesmo sistema óptico, nem isso eu consigo. Então, tempo de contato para o squat jump e para o contramovimento, ele não é utilizado. Ele vai ser utilizado no drop jump e também nos saltos contínuos. Aí eu posso utilizar o tempo de contato entre um salto e outro. Porque em um dos cálculos aí que são utilizados, acaba utilizando metade do tempo de contato como sendo uma medida teórica do tempo de impulsão. E aí faz uma projeção lá para a medida de potência, né, para estimar a potência, entendendo-se que metade daquele tempo de contato, metade foi para amortecer o movimento, né, a queda do salto anterior, e a outra metade foi para realizar a impulsão para o próximo salto. Então, eu uso essa metade do tempo de contato. Tranquilos? Beleza? Então, aqui no caso do drop jump, né, a gente vai ter o tempo de contato, que é o drop jump, o sujeito vai estar saltando a partir de um banquinho, que pode ser diferentes alturas. Então, ele vai saltar do banquinho, vai cair aí no tapete de contato, na plataforma de força, que seja, e vai fazer o salto. Então, o tempo de contato aí no caso do drop jump, os tapetes de contato já conseguem medir, porque ele vai medir a hora que ele teve o primeiro contato aqui na plataforma, no tapete de contato, até a hora que ele saiu do chão. Então, no caso aí do drop jump, eu consigo fazer essa medida aí de tempo de contato, e essa medida ela vai ser bem útil para alguns cálculos. Aí, em seguida, a gente vai ter aqui o tempo de voo. Então, eu teria uma terceira bolinha aqui, onde da primeira para a segunda é o tempo de contato, da segunda para a terceira seria o tempo de voo. Então, é isso que o tapete de contato ou o sistema óptico vai fazer. Vai medir o tempo do contato, do primeiro contato, até a hora que o sujeito saiu do chão. E no salto... Volta. E no caso aqui dos saltos contínuos, ficou muito alto o som aí para vocês ou não? A hora que rodou o vídeo. Ficou sim. Ficou. Bastante.
Bastante. Deixa eu ver como que eu... De novo. Então, aqui, o Elvio, aqui ele está fazendo um teste contínuo, né? Então, são vários saltos, onde ele vai fazer as medidas aí da altura do salto e também do tempo de contato. Só que o objetivo principal dele é relacionar esse comportamento para fazer as medidas de biomarcadores. Então, ele utiliza o salto como um estímulo, né, para fazer determinadas medidas, para verificar como que internamente aquele indivíduo está se comportando, né, está reagindo àquele esforço que ele está fazendo. No caso do tempo de contato, a gente pode utilizar os tempos de contato para calcular uma potência média durante uma determinada sequência de saltos. Pode ser lá 15 segundos, 30 segundos, 60 e assim por diante. Então, o tempo de contato entraria aqui. A partir do momento que eu tenho lá tempo de contato e eu tenho... Alex. Oi, diga. Posso fazer uma observação? Claro. Eu utilizei muito esse teste, né? Está incluso lá no protocolo proposto no livro de Bosco, né? Certo. Os saltos contínuos, a gente consegue detectar até um índice de fadiga. Certo. E como eu trabalhava aqui com muitos corredores amadores, então, assim, eu utilizava, inclusive, esse teste para botar na cabeça desses corredores que, na verdade, eles precisavam treinar força e potência e não treinar resistência na musculação. Tá. Porque eu percebia que eles não, pela característica da modalidade, nesse teste específico, eles não perdiam muito o índice de fadiga, não dava um índice de fadiga muito ruim, vamos dizer assim, né? Pela característica da modalidade e tal. E assim, com a utilização desse teste, eu conseguia explicar para eles diretamente que, na verdade, eles não precisavam de melhorar a resistência em si, eles precisavam melhorar a força e a potência. Sim, sim. Esse é um dos princípios que geralmente eu recomendo para utilizar esse tipo de teste. É o mesmo princípio do teste de Wingate, onde você mostra, você pega lá um corredor lá de endurance, lá um maratonista, o índice de fadiga dele é muito baixo, só que ele não consegue gerar uma potência muito alta. E esse índice de fadiga ele é muito baixo porque ele não tem uma potência alta. Então, ele consegue manter aquela constância nos valores ali de potência. E isso acaba sendo transferido tanto às vezes, para a própria corrida, como também para esse tipo de teste com saltos. Então, a gente consegue ter um direcionamento para mostrar para eles, isso daqui já é esperado que vai acontecer. Eles não vão ter um índice de fadiga alto. E eles precisam realmente treinar a potência, a força, para poder melhorar, ajudar na melhora, né? Embora a especificidade ela seja o endurance, só que ele precisa ter a base da força para poder fazer para poder sustentar. Na verdade, uma coisa acaba sustentando a outra, né? Então, as duas precisam ser treinadas, só que a gente não pode ficar só em uma coisa. Então, esse é um tipo de teste realmente para fazer exatamente isso aí que você falou, né? Para a gente mostrar para o pessoal que, você não cai muito, você precisa... talvez a deficiência seja melhorar um pouco mais a potência mesmo, tá? Então, aí é lógico que cada caso vai ser um caso, né? Mas no princípio geral é exatamente isso aí que você falou, né? Ô, Banda, você já trabalhou com salto ou não? Não, Alex, nunca trabalhei, não. Não. Acho bem interessante das outras aulas também do curso que a gente fez, né? Eu acho bastante interessante e a minha ideia, eu não tive chance, né? Era de aplicar os saltos para... Nós tivemos até uma aula, não me lembro quem foi que deu essa aula para nós, que era para fazer avaliação
de atletas de endurance, né, principalmente de triatlon, né, se ele está recuperado para fazer um treino longo, né, ou um treino mais pesado, né. Tá. Então, a minha ideia era justamente utilizar nesse tipo de aplicação também. Mas eu acho bem importante para algumas avaliações de alguns atletas ou de alguns alunos, né? Não todos, mas de alguns eu acho bem importante. Tá. Talvez tenha sido, acho que até o Elvio. Agora eu não me recordo, não. É tanta. Eu não me lembro, pode ser que tenha sido o Elvio, porque eu me lembro que era um estudo que ele tinha, que a pessoa fez fazendo esse comparativo, né, com algum marcador biológico e fisiológico, né? Tá. E alturas de salto. Talvez tenha sido. Agora, de cabeça, eu não consigo lembrar, não. Bom, mas beleza. Uhum. Então, voltando aqui, ó, a partir do momento que a gente tenha lá os tempos, se eu tiver aqui o tempo de voo, né, o tempo de contato, eu consigo calcular uma potência média numa sequência de saltos. Se eu tenho tempo de voo, eu consigo fazer uma predição da velocidade de saída do sujeito do solo, tá? Por essa formulazinha que está aqui embaixo. Ó. Seria a gravidade multiplicada por metade do tempo de voo. Então, se eu fizer só essa continha aqui, eu consigo ter uma predição de qual é a velocidade nesse ponto aqui, ó. Então, se eu pegar isso aqui, 9,81, multiplicar pelo resultado do tempo de voo dividido por 2, eu vou ter essa velocidade aqui, ó. Então, é uma coisa bem simples, né? Na realidade, tudo isso aqui é uma simplificação da equação de Torricelli. Tá? Então, vai tirando, faz lá a simplificação de tudo, né? E acaba sobrando só isso aqui, ó. Aquela equação que a gente aprende lá quando vai fazer vestibulinho, vestibular, seja. Tá? Então, isso daqui é o que a gente usa geralmente nos tapetes de contato aí para fazer uma predição da velocidade de saída. A altura do salto, ela também vai usar o tempo de voo. Tá? Então, vai pegar aqui o tempo de voo ao quadrado, então, o tempo de voo multiplicado pelo tempo de voo, vezes 1,226. Na verdade, esse 1,226 é a aceleração da gravidade dividido por 8. Então, vai pegar 9,81 e vai dividir por 8, e depois vai multiplicar por 100. Esse multiplicar por 100 é para transformar em centímetros. Então, se eu tiver aqui, ó, tempo de voo multiplicado por 1/8 da gravidade, que seria 1,226, eu já tenho a altura do salto em metros. Se eu multiplicar por 100, eu passo a ter esse valor em centímetros. Então, na verdade, esse multiplicado por 100, de alguma maneira, ele está sobrando ali. É só uma conversão para a gente transformar em centímetros. Aí a gente vai ter o tempo de voo, né, que vai ser sempre esse ponto, a hora que o sujeito tirou o pé do chão, até esse ponto aqui, que é a hora que ele está voltando para o chão. Então, nessa foto aqui, ó, que essa menina está saltando, a gente percebe uma coisa aqui, ó. A hora que ela está saindo do chão, é que, como isso aqui foi filmado assim, uma câmera normal, se eu não me engano, acho que é 60 Hz, eu vou ter tempos, janelas de tempo de 16 milissegundos. Então, na hora que esse daqui é o último ponto, por exemplo, que eu peguei ali, antes dela realmente encostar o pé no chão. Porque o próximo, ela já está no chão, já chegou ali com um certo tempo. Porque aí a planta do pé dela já vai estar inteira no chão. A gente percebe pela foto aqui que a perna dela já está praticamente parada. Então, essa daqui é só para a gente poder perceber que acontece isso aqui, ó. Na hora que ela sai do chão, a ponta do pé, ela está deixando o chão, né, com a ponta do pé. Só que na hora que ela está caindo, ela está caindo aqui praticamente com o calcanhar primeiro aqui, ó. É aquele pessoal que a hora que cai com o pé chapado. Então, isso, ele dá uma margem de erro, uma margem de diferença entre eu fazer a medida da altura de salto pela velocidade calculada com as forças da plataforma de força,
E em relação ao tempo. Se eu pegar um salto feito com plataforma de força, esse exemplo aqui, ó, eu tenho uma plataforma de força aqui embaixo e um tapete de contato aqui em cima. Então, na verdade, os dois saltos aliás, o salto está sendo medido por dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, o resultado dos dois, ele vai ser igual para tempo de contato. Porém, ele pode ficar diferente para a altura do salto. Porque a plataforma de força, ela vai fazer a medida em função da força e o tapete de contato em função do tempo de voo. Embora a plataforma de força também possa fazer o cálculo pelo tempo de voo. Então, se a plataforma de força faz o cálculo pelo tempo de voo, vai ficar um resultado igual do tapete. Se ela fizer pela velocidade que foi calculada pela força, eu vou ter uma pequena diferença. Tá? Quanto que é essa diferença? Na maioria dos casos, é uma diferença que talvez seja insignificante. Só que existem alguns casos que a diferença é grande. O cara que saltou, ele quase que fez um salto horizontal. Ele saltou aqui e caiu mais para frente. Fez uma movimentação com a perna. Tirou aqui a ponta do pé, depois voltou com a planta do pé. Então, são coisas que podem me dar uma diferença maior. Então, se eu tenho um sistema que mede a altura de salto pela velocidade calculada pela força, é sempre interessante eu usar esse valor como sendo um valor principal. Agora, se eu não tenho, aí não tem jeito, eu tenho que usar o tapete, a altura baseada no tempo de voo. Tá? Então, se o meu sistema ele me dá só tempo de voo, não tem jeito, vai ter que calcular pelo tempo de voo. Aí você vai pensar, pô, mas você não falou que dá para calcular a velocidade de saída aqui se eu tiver o tempo de voo? Beleza, só que eu vou calcular essa velocidade de saída, é calculada em função do tempo de voo. Então, na verdade, o que eu estou medindo é tempo. Eu não estou medindo a velocidade. E aí eu estou calculando, né, a velocidade baseada no tempo. E aí, se eu pegar essa velocidade e calcular a altura do salto, ela vai me dar o correspondente como se eu tivesse feito o cálculo por essa fórmula aqui. Tá? Então, na verdade, quando eu estou fazendo uma medida com tapete de contato, com sistema óptico, é sempre essa fórmula que está sendo utilizada aqui. Mesmo que ele me dê lá um valor de velocidade, um monte de coisa. É sempre em cima dessa fórmula aqui que é calculada a altura do salto. Tranquilos? Deu para entender mais ou menos essa diferença aqui? Beleza, Thiago? Sim, deu para entender, sim. Sim, professor, deu para entender, sim. Beleza. Bom, aqui, ó, esse daqui já é um outro exemplo. Nesse caso aqui, ele está saindo aqui com a ponta do pé, na hora que ele está subindo, né? Tá lá, saltou, chegou na maior altura. A hora que ele está voltando, ó, ele está voltando praticamente na mesma posição que ele saiu. Ó. Então, a tendência aqui é para que os resultados fiquem iguais, tanto eu calcular pela força, como eu calcular pelo tempo de voo. Então, eu vou ter diferenças de acordo com a maneira como o sujeito salta. Então, ó, esse caso aqui, ó, ele saltou, né, tá saindo aqui, voou, tá meio desequilibrado, pela foto a gente já percebe, se a gente vê o vídeo, vê que ele tá bem desequilibrado no salto, e na hora que ele tá caindo, ó como que tá, ó, aqui ele tá totalmente desequilibrado, na hora que ele tá caindo, porque ele já saiu, a hora que ele saiu aqui, se a gente olha o vídeo, a gente já vê que ele saiu desequilibrado. Fatalmente ele fez mais força com uma perna do que outra. Saiu desequilibrado, saltou, e na hora da volta ele acaba voltando desequilibrado também. Aí ele vai colocar esse pé primeiro, depois vem o outro. Consequentemente, o centro de massa dele vai estar diferente em relação a esse avaliado aqui, ó. Que ele está mais equilibrado, ele está caindo muito parecido com a posição que ele saiu do chão. Então, são coisas que podem me dar alguma diferença
de acordo com a magnitude que tiver essa movimentação. Então, eu vou ter essas diferenças aqui. Aí eu tendo os valores aí de tempo de contato, tempo de voo, eu posso calcular alguns índices. Existem vários índices que o pessoal vai criando, né? Mas todos eles são baseados em cima de tempo de contato e tempo de voo. Então, tudo está sendo medido, na realidade, o que está sendo medido é sempre tempo de contato e tempo de voo. O restante é tudo cálculo baseado nisso. Se eu tiver dois instrumentos que medem tempo de contato e tempo de voo, e o resultado de uma determinada variável der diferente, é porque a fórmula que foi utilizada para calcular essa variável é que foi diferente. Por exemplo, se eu tiver o meu tempo de contato, aliás, o meu tempo de voo de 500 milissegundos, isso vai corresponder a uma determinada altura. Se o outro instrumento também mediu esses mesmos 500 milissegundos para esse mesmo salto, a altura vai ser igual, porque vai usar o mesmo cálculo de altura. Se a potência calculada for diferente, é porque a fórmula de potência é que ficou diferente. Foi utilizada uma fórmula diferente. Então, a gente não pode nunca dizer que se dois instrumentos que medem tempo de contato ou tempo de voo estão medindo esse tempo de contato e esse tempo de voo iguais, eu nunca posso ter uma terceira ou segunda variável que seja diferente. Quer dizer, não é que eu não posso ter. Se eu tiver, é porque o cálculo feito foi com equações diferentes. Ou teve algum erro na medida, tá? Na medida não, no cálculo, tá? Deu para entender isso ou ficou confuso? Tranquilos? Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o tapete de contato, eu pegar o MyJump e eu fazer o teste, vai ver que a altura dos dois vai ficar igual. Porém, a potência vai ficar diferente. Porque a potência calculada pelos tapetes de contato, na maioria das vezes, utiliza uma determinada equação. E o MyJump usa uma outra equação. Então, aí a potência fica diferente. Tá? Porém, a medida, ela não foi diferente. Tá? Então, eu não tenho como dizer que esse aqui está certo e aquele está errado. Ou aquele está certo e o outro está errado. Simplesmente o cálculo é que foi feito diferente. Então, isso aí a gente precisa ter muito, muito claro. Então, o índice elástico, em alguns casos, ele é calculado como a simples diferença da altura do salto do contramovimento contra o Scott Jump. Então, tem lá 50 centímetros para o contramovimento, 40 para o Scott Jump. Então, vai ser 50 menos 40, vai me dar 10. Então, isso daí é uma maneira de se calcular. Existe o percentual também, que vai pegar essa diferença, né, que seria, por exemplo, se eu tenho 50 para o contramovimento e eu tenho 40 para o Scott Jump, eu vou ter 50 menos 40, eu vou ter 10. Vou dividir pelo valor do Scott Jump e multiplicar por 100. Então, quer dizer que eu vou ter um valor percentual. Ou seja, qual é o percentual do meu Scott Jump em relação ao contramovimento. Aí eu tenho esse valor em percentual. Então, a gente chama essa diferença de altura de salto como um percentual de utilização de energia elástica, ou índice elástico, depende do nome aí que o autor vai dar. Mas é basicamente a altura do salto. Na realidade, o que a gente está fazendo a comparação é entre o tempo de voo de um e o tempo de voo do outro. Que aí a gente jogou para a altura do salto, transformou em altura de salto, e depois fez esse cálculo aqui. E eu tenho a utilização de membros superiores também, ou seja, um salto contra movimento, utilizando membros superiores, e um salto contra movimento sem utilizar os membros superiores. Vai entrar exatamente no mesmo princípio. Vou pegar o resultado lá do salto, utilizando membros superiores, subtrair o valor que deu sem utilizar os membros superiores, e vou dividir pelo CMJ normal.
multiplico por 100, aí eu vou ter o valor em percentual. Então, teoricamente, o quanto os braços estariam ajudando, em termos percentuais, para a altura do salto. Caso o valor dê negativo, quer dizer que ele não está ajudando, ele está atrapalhando, né? Deu um valor que não seja um valor positivo, aí ele vai me dar um valor correspondente a uma descoordenação no movimento. O índice, existe uma outra equação. Oi, diga. Uma pergunta. Nesse anterior aí, eu chegando nesse valor, o que isso quer dizer na prática, né? Eu sei que, teoricamente, a gente está vendo qual o percentual que o movimento dos braços ajuda aí no salto, influencia no salto. Na prática, isso me traz que informação? Então, dependendo, a informação, ela estaria em cima da coordenação de movimento. Se ele consegue fazer uma boa coordenação para realizar o movimento. Tá? Porque na hora que o cara vai saltar lá na partida, ou sei lá onde, ele vai usar o braço. Tá? Isso também não é garantia de que no teste o salto dele seja prejudicado pelo uso do braço, não quer dizer que na atividade em si isso aconteça, porque são coisas às vezes diferentes. Então, basicamente, isso aqui eu não sei se existe algum lugar realmente que usa isso de maneira um pouco mais apurada, tá? Mas na minha cabeça aqui, o que serviria basicamente para saber se a coordenação de movimento dos braços está ajudando ele na impulsão também. Porque se estiver atrapalhando isso no dia a dia dele, isso daí precisa ser olhado com uma certa cautela para poder melhorar essa movimentação também. Agora, isso não é muito usual para avaliação mesmo do salto vertical. Porque o salto vertical é bem focado assim em cima de membros inferiores. Então, talvez isso aqui para o pessoal do vôlei, pessoal que usa braço, ou mesmo alguma coisa com relação ao futebol, para a coordenação dos movimentos. Agora, eu não sei dizer algum trabalho realmente que tenha demonstrado alguma diferença que possa ser modificada com o treinamento. No que exatamente isso estaria atrapalhando o sujeito ali no dia a dia. Tá? É uma coisa que foi feita, existe essa possibilidade, só que é muito pouco utilizada, mesmo porque eu não sei exatamente a aplicação prática mesmo desse, perto das outras aplicações que a gente tem. Tá? Alex. Oi. Ele traz uma perspectiva interessante sobre a prescrição do treinamento, né? Se a gente levar em consideração que esse indivíduo não sabe saltar com a utilização dos braços, o que teoricamente é um salto mais fácil, isso traz uma perspectiva de que ele não sabe saltar. Então, a prescrição do treinamento deveria ser pensado sobre essa perspectiva. Né? Mas se você, Marcos, não tem um estudo de referência, você não sabe o que é bom e o que é ruim, né? Porque, teoricamente, teria que estar essa diferença teria que ser um percentual já do salto, né, com o movimento em alguma condição, né? Porque tipo assim, acima de 20%, tudo bem, ele está bem, né? Tem uma coordenação. Abaixo de 20%, a coordenação seria ruim, por exemplo, né? Então, o que eu vejo, talvez, no vôlei que o Alex comentou, de se criar um teste, né? Talvez do atleta vindo em movimento, pisar no tapete, fazer o salto no vôlei, né? Como ele faz utilizando o braço, e medir, por exemplo, com o tapete ótico, né? Você conseguiria medir, mesmo que ele saltasse para frente, para cima e para frente, você conseguiria medir essa altura pelo tempo de voo com o uso do braço, né? Talvez fosse uma medida de referência, né? Para alguns, não sei. Né? Tem um trabalho aqui que foi realizado isso, fez vários tipos de testes, só que eu não sei agora de cabeça qual que é o resultado, quais foram as conclusões ali. Eu vou dar uma olhada e aí depois a gente coloca isso aí também. Você me lembra também, Urbana.
Porque é muito pouco utilizado mesmo comparado com os outros, né? E a gente tem um tipo de teste também, que também não é muito utilizado, porém ele é preconizado aí pelo Bosco, né? Que é a utilização da comparação entre um Scott Jump realizado com uma determinada carga. No livro dele ele coloca lá com uma carga parecida com o peso corporal. Então, esse 100 aqui seria de 100% do peso corporal. Então, se o cara pesa 80 quilos, vai colocar 80 quilos aí nas costas e vai saltar. Isso é provisão que está no livro lá, né? Mas pode ser utilizado uma determinada carga. E aí depois divide isso pelo Scott Jump sem carga. Multiplica por 100, a gente vai ter um percentual aqui em relação ao quanto ele consegue saltar com aquela carga em relação à condição sem carga. Ou seja, sei lá, deu 45 centímetros sem carga e 15 centímetros com carga. Então, isso daria mais ou menos um terço, daria 33%. Ou seja, com a carga X, ele consegue realizar 33% da capacidade normal que ele faria sem carga. Então, isso daí é o que o Bosco chama aí de índice de força-velocidade. A utilização mesmo prática disso daí, eu não sei dizer o que a gente consegue ter uma relação. Eu precisaria pensar um pouquinho aqui, ver o pessoal que, porventura, já tenha trabalhado, tenha utilizado esse tipo de índice não só para o treinamento, como algum tipo de pesquisa também. E um aqui que é muito utilizado, que é bem interessante, inclusive eu vi que o Marcos usa bastante, né, que é o índice de força reativa, que aí a gente vai usar o tempo de contato e também o tempo de voo, onde a gente vai ter esse índice de força reativa nada mais é do que a divisão da altura do salto, em metros, pelo tempo de contato em segundos. Então, por exemplo, se o cara saltou aí 43 centímetros, 0,43 metros, e o tempo de contato dele foi 408 milissegundos, quer dizer que 0,43 dividido por 0,40 vai me dar 1,05. Então, eu teria aqui esse índice de força reativa para esse salto aqui é 1,05. Se ele tivesse saltado os mesmos 43 centímetros, porém o tempo de contato fosse 0,235, esse índice de força reativa já seria maior, daria 1,82. Se o salto fosse de 53 centímetros e o tempo de contato 0,235, aí esse índice já seria de 2,25. Então, eu teria esse índice de força reativa, ou seja, o quanto realmente de força reativa ele consegue, teoricamente, estar aplicando. Aí tem uma tabelinha, eu não sei exatamente de onde surgiu, né, que eu preciso dar uma olhada aí, quais são as referências para dar essa classificação aqui, ou coisa parecida, talvez tenha alguma outra tabela com valores assim parecidos com esse, né? Então, valores menores do que 1,5 estaria fraco, entre 1,5 e 2 estaria bom, 2 e 2,5 muito bom, acima de 2,5 ou 3 que seja, seria aí o excelente. Então, dependendo do caso, aí teria essa classificação aqui. Aí você pode fazer esse tipo de teste com várias alturas de queda, porque isso aqui seria aplicado no drop jump. Então, o sujeito saltaria lá, subiria num banquinho lá vamos chutar aí, 10 centímetros. Então, o padrão, se eu não me engano, acho que são 20, 40 e 60. Mas nada impede de você fazer com escalas menores. Então, vamos exemplificar que seria 10 centímetros, 20, 30, 40 e assim por diante. Aí eu vou verificando qual é o valor aqui que está dando para as diferentes alturas. Então, possivelmente, para diferentes alturas, eu vou começar a mudar esse índice.
pode ser que esse índice ele seja menor no começo e depois ele vai chegando num ponto que ele vai aumentando. Eu não tenho realmente muita experiência em fazer esse tipo de teste, eu trabalho muito pouco, eu fiz uma ou duas vezes alguma coisa assim, mas nem com várias alturas, 2 ou 3 alturas, mas o Marcos eu acho que trabalha bastante. Você trabalha bastante com isso, Marcos? Eu utilizei durante muito tempo, eu venho utilizando também atualmente, mas eu já utilizei mais, né? Na época que eu trabalhava mais com atletas. Ele surgiu, ele está em um estudo do Yarren Ong. Se eu não me engano, esse teste foi um estudo que ele fez para falar de possíveis testes que podem ser realizados em laboratórios. Aí surge esse teste do índice de força reativa. E depois quem estudou muito foi o Flanagan, né? Que inclusive essas classificações, os artigos do Flanagan que falam dessas classificações. Uma coisa legal desse estudo é que assim ele dá um indicativo legal de prescrição de treinamento, até a gente pensando na questão do treinamento pliométrico. Por exemplo, cargas, quando o indivíduo obtém um índice de força reativa abaixo de 1,5, subentende-se, né, pelo protocolo, que ele não está preparado para a pliometria de alta intensidade. Então, assim, a gente deveria preparar o atleta mais para um treinamento mais de força tradicional, e o treinamento de pliometria estaria relacionado ao aprendizado do movimento, né, pliometria de baixa intensidade mesmo, educativos de corrida. Então, ele traz essa perspectiva bem legal de além de ser um modelo de avaliação, ele traz indicativos de prescrição de treinamento. Se eu não me engano, acho que eu até tenho esse... Deixa eu dar uma olhada aqui. Flanagan, né? 2008. Se tiver, Alex, coloca pra gente lá no... Vou colocar esse aqui, ó. Ok. Então ele tem aqui, ó, faz o... É esse aqui, Marcos? Será que é algum outro dele? Ele trabalha com o RSI. Vou dar uma olhada nesse aqui. Mas de qualquer maneira eu coloco esse aqui. Esse aí eu coloco lá, né? Porque tem bastante aqui que eu preciso selecionar ainda para colocar lá. Tá? Porque aí eu preciso dar uma olhada exatamente essa tabela aqui. Porque aqui tempo de contato. Eu mandei um link agora no bate-papo aí, vocês dão uma olhada também. Beleza, eu vou dar uma olhada nesse aqui. Aí eu separo e coloco lá também. Porque isso aqui é um tipo de teste bem interessante mesmo para ser aplicado, né? E ele não é muito aplicado, não, é muito pouco aplicado, porque na verdade ele é meio demorado, um pouco, assim, para quando a gente vai fazer, demorado em relação aos outros, né? Mas é um teste bem interessante. E como a maioria das pessoas realmente não estão habituadas a serem submetidas a esse tipo de teste, o pessoal acaba deixando um pouco de lado mesmo, né? Então, mas eu acho um teste bem interessante. E altura ótima, né? Então, aqui, isso daí também já é dar pano para manga, aí, porque tem bastante discussão aí com relação à pliometria, qual que é a altura ótima para você fazer os trabalhos de queda, qual que é a altura do banquinho. Então, a gente tem algumas possibilidades. Alguns trabalham em cima desse índice aqui, né, o índice de força reativa. Faz várias alturas
Aí o que deu o valor maior aqui do índice de força reativa seria a altura correspondente à melhor altura para treinar a pliometria. Né? Aí outros, a altura do salto, sem necessariamente ser o melhor índice de força reativa. Existem outros que trabalham em cima de um percentual de altura de salto, seja lá do contramovimento, do Scott Jump, alguma coisa nesse sentido. Então, vai pegar um percentual tal para usar aqui, vai dizer que, se eu não tenho um trabalho, vou ver aqui, ó. É este... Esse aqui, ó. Isso aqui, ele coloca alguma coisa assim, na faixa de 75% da altura aí do contramovimento, alguma coisa nesse sentido aqui. Então, ele fez várias alturas, aí tem algo nesse sentido, né? Lá na página, eu fiz até um post sobre esse artigo até. Esse aqui? 75% da altura do CMJ, né? O CMJ? Tá. Então, aí a questão eu não sei qual que foi o N dele aqui. Vamos ver. Eu fiz algumas comparações, Alex, assim, às vezes não bate essa melhor altura do CMJ por esse teste, você utilizando 75%, e você avaliando também o índice de força reativa, às vezes não bate, não. E às vezes também o que acontece muito também, assim, a gente avalia o índice de força reativa, você vai achar sempre a altura ideal, mas pelo protocolo você vê que o indivíduo não está preparado nem para treinar na altura ideal do índice de força reativa, porque o tempo de contato desse indivíduo, às vezes, é muito alto, e mesmo ele tendo um melhor índice de força reativa, o índice de força reativa dele é baixo. Então, às vezes, você acha a altura ideal, mas ele não está preparado para treinar naquela altura ideal. Então, aí o ideal, né? Mas eu imagino que o ideal seria a altura que vai gerar o melhor resultado para ele de treino. Tá? Você sabe se existe... Mesmo que ele tenha tempos de contato muito, muito longos? Não sei. Seriam, assim, dessas três maneiras. Imagina assim, que eu possa pegar pelo índice de força reativa, eu possa pegar pela maior altura, ou eu possa pegar por um percentual do contramovimento. Então, imagina que eu vou fazer um trabalho, que eu vou pegar 3 grupos, ou 4, que seja, e cada um vai treinar com base em um critério desse. Qual desses grupos vai ter a melhor melhora? Existe algum trabalho nesse sentido? Você já viu? Não consegui ler nada sobre isso, ainda não achei nada sobre isso. Inclusive, é uma curiosidade minha. Porque fica muito... a altura ótima. Beleza, mas como você sabe que isso aqui é altura ótima? Né? Alguém chutou isso, inventou que se eu pegar o melhor índice desse aqui, vai ser a altura ótima. Se eu pegar a maior altura, vai ser a altura ótima lá para pliometria. Se eu pegar o percentual e treinar aquilo ali, vai ser o melhor treinamento? Não sei. Faria sentido eu dizer que a altura ótima do drop jump é aquela altura que vai gerar o melhor, a maior melhora. O que sustenta eu falar isso? Eu não sei. Tá? Talvez alguém saiba, mas eu não saberia dizer. Então, mas é muito comum a gente sempre estar preocupado com esse negócio da altura ótima. A altura ótima é essa, beleza. Mas com base no que a gente pode afirmar que isso é a altura ótima? É só um nome que a gente coloca, um critério que talvez a gente possa estar utilizando. Mas será que é? Quem que já testou isso aí para poder afirmar que tal coisa é ótimo? Não sei, né?
Talvez alguém já tenha visto alguma coisa, talvez exista isso, né? Mas eu não sei dizer. Aí precisaria começar a ler, buscar algumas coisas que realmente possam trazer essa informação, se alguém fez, né? Oi. Tem estudos que comparam a altura ótima no drop jump, comparam com uma altura fixa. Inclusive, tem um estudo do Irineu Loturco sobre isso. E os indivíduos que treinaram na altura ótima melhoraram mais do que os que treinaram em uma carga fixa. Isso aí tem. Comparando só o índice de força reativa. Isso aí tem. Agora, comparando as diferentes possibilidades, 75% do CMJ, altura ótima pela maior altura rebote saltada, altura ótima pelo índice de força reativa, eu ainda não li nada. Agora, quando você compara uma altura fixa, você iguala os grupos, você iguala os grupos a uma mesma altura, e você treina um outro grupo com uma altura ótima do RSI, a melhor altura dele do RSI, os indivíduos que treinaram na melhor altura do RSI, na melhor resposta do RSI, tiveram melhores resultados. Tá. Agora, comparando diferentes protocolos, não. Tá, então, uma altura individual, né? Seria uma altura individual. Mas nada Isso. Que aquela altura, que aquele método para escolher aquela altura é o melhor método. Então, a gente não... isso aí que você falou, isso aí. Então, a gente não sabe, mas aí a gente acaba chamando de altura ótima, porque quando fala assim, altura ótima, eu entendo que essa daqui cravou, imagina que seria essa aqui, cravou que essa daqui é melhor do que essa, melhor do que essa. Tá? E melhor do que outra coisa que, sei lá, possa... uma altura fixa. Agora sim, a gente pode fazer algumas análises também, porque assim, tem, se eu não me engano, esse estudo que utilizou 75%, ele não orienta você a utilizar a altura do 100%, porque ele diz que você utilizando a altura 100% do CMJ, você aumenta muito o impacto, você aumenta muito o pico de potência na hora da aterrissagem, e isso aí estaria poderia estar relacionado também a maior incidência de lesões. Então, assim, esse próprio artigo não orienta a utilizar alturas maiores do que 75%. Então, mas a altura maior de 75%, como que ele pega o contramovimento? Ele vai pegar 75% do que exatamente? Da altura do salto. Então, mas aí ele vai usar para o banco. Ele pega os 75% e, de acordo com 75%, a altura do drop jump será essa altura. Então, mas a altura do salto, não a altura do banquinho. Não, ele vai pegar a altura do salto do indivíduo, vamos dizer, o indivíduo salta 40 centímetros no CMJ. A altura do banco para ele treinar no drop jump seria 75% de 40 centímetros. Tá. Ele iria fazer o drop jump com 75% dessa altura. Tá. E aí ele desconsidera, pelo menos para o grupo que ele avaliou, utilizar alturas a 100% do CMJ. Tá. Utilizar a altura do drop jump a 100% do CMJ. Então. Que faz bastante sentido, né, Marcos? Para evitar lesão na hora que você está fazendo o drop jump, né? Faz realmente bastante sentido para mim isso. Porque o treinar 100% é meio... Bom, se bem que no VBT a instrução é treinar no 100% da velocidade. Tá? Ou mesmo da potência, né? Não é no 100% da força, ou seja lá. Mas ao treinar 100% é sempre meio temeroso, né? Então, ainda mais se falando de impacto, né? Bom, mas beleza. Então, aí a altura ótima fica pode gerar uma certa discussão aí com relação ao que seria realmente uma altura ótima, né? Talvez ela seja uma altura ótima comparada com uma altura fixa, mas nada garante que é uma altura ótima para aquele indivíduo, comparado com outras possibilidades que possa ter, né? Aí precisaria dar uma olhada para ver o
Alex, aí ainda entra outra questão. É. Porque, assim, se a gente não tiver o equipamento certo para medir, vai ser melhor a gente utilizar os 75% ou a altura ideal por um outro protocolo também. Porque, assim, a gente tem que ser muito, muito Sim. objetivo, né? Na parte do treinamento, a gente tem que ser muito bem objetivo. Tudo bem que a gente ache que o RSI é a melhor estratégia, não estou dizendo isso. Vamos dizer que a gente concordou que o RSI é a melhor estratégia. Aí a gente pega um indivíduo que tem não sei quantos atletas e não tem equipamento específico para medir o índice de força reativa. Ele não vai treinar, então. Não, claro, isso não Então, assim, tem nem sombra de dúvida, né? Vai pegar aquela altura, você não precisa medir nada ali, só uma fita métrica, vai ser trabalhado dessa maneira. Aí sim, faz todo sentido, né? O índice de fadiga. Índice de fadiga é o normal mesmo, né? Que uma sequência de saltos, né? Aí a gente vai calcular como que como que está se comportando, né? A queda do primeiro até o último aqui, tá? Ou então eu posso pegar, dependendo do caso, eu posso pegar os 3 primeiros, faço uma média da altura dos 3 primeiros e faço uma média da altura dos 3 últimos saltos. Então, eu posso fazer, porque nada me garante que isso aqui vai descer certinho. Eu posso ter um salto aqui, que ele veio até essa faixa aqui, tá? Aí depois ele conseguiu saltar um pouquinho mais alto. Tá? Então, em alguns casos, a gente pode usar a média dos 3 últimos saltos ou a média dos 3 primeiros saltos. Geralmente, para avaliação de força, avaliação aí com isocinético, geralmente é feito dessa maneira. Pega lá a média das forças de pico das primeiras repetições e aí compara com a média das últimas repetições. E aí faz o índice de fadiga. Então, se a média aqui deu 100, aqui deu 50, quer dizer que caiu 50%. Deu 100 aqui de média. Aqui deu média de 60, sei lá, 70, quer dizer que caiu 30%. Ou posso pegar o maior, o primeiro aqui, né, ou o maior, e do maior verificar qual que é o último. Geralmente, eu não recomendo a gente pegar o menor, porque o menor pode acontecer aqui, ó. Então, se o menor acontecer nesse daqui, ó, imagina que o menor foi esse aqui. E eu calcular o meu índice de fadiga aqui, ó, do maior até o menor, e eu tiver um segundo aqui, um último, que ele veio realmente até aqui em cima, então quer dizer que esse daqui está errado. Tá? Porque se ele conseguiu aumentar a altura do salto depois desse aqui, é porque esse aqui ele não fez em condição máxima. Então, sempre recomendado você pegar para índices de fadiga, a gente utilizar índice de fadiga. Ou eu faço uma média daqui, ou eu pego o último. Aí eu vou considerar o último para o cálculo do índice de fadiga. Porque senão corre o risco realmente de eu ter um valor aqui nessa faixa, e aí o sistema acabar interpretando que o índice de fadiga foi daqui até aqui, tá? Só que na realidade ele foi daqui até aqui, tá? E aí eu posso ter lá 15 segundos, eu posso ter 30 segundos, 60 segundos, que seja, tá? Dependendo do sistema, ele pode calcular isso de maneira automática. Caso ele não calcule, geralmente os aplicativos eles permitem que você exporte esses dados aí para arquivo texto, Excel, alguma coisa assim, e aí você pode calcular depois no sistema fora no aplicativo fora do sistema original que está fazendo a aquisição. Tá? O valor de potência que geralmente eu utilizo aqui no tapete de contato, no sistema óptico, é a fórmula aqui de Sayers. Porém, esses dias, a gente descobriu que essa equação aqui, ó, ela não é muito adequada
para indivíduos que tenham uma massa corporal mais baixa. Não sei dizer a partir de quantos quilos. Eu vou começar a dar uma olhada nisso agora, para ver a partir de qual massa corporal que os dados realmente começam a ficar mais... ter uma diferença maior. Porque ele foi feito originalmente para Scott Jump e para atletas. Porém, a diferença dele para do Scott Jump contra movimento, ela ficou muito pequena. Então, aí o Sayer falou, não, dá para usar tanto para o Scott Jump como contra movimento, essa equação que não vai ter diferença significativa. Aí a gente acaba utilizando para todo tipo de salto. Porém, esses dias a gente verificou que, com o pessoal aí lá da Federal do Mato Grosso, eles estavam fazendo um teste lá com crianças, e aí começou a dar valores que estava comparando o valor de potência com o tapete de contato e com o mais jump. O valor de potência estava comparando. Aí surgiu uma dúvida que os valores estavam ficando muito diferentes. Aí o pessoal me ligou e falou, está dando diferença aqui, qual que é a equação que é usada? Aí a gente foi, eu uso a equação do Sayers, assim, assim, assado. Qual que é a equação que é usada no aplicativo aí do MyJump? Aí a gente verificou que é a equação do Samozino, que é essa aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Que aí ele usa aqui essa equação, na verdade ele pega lá uma força média que ele calcula aqui por algumas variáveis, né? Ele vai pegar uma força média e vai multiplicar aí por uma velocidade que ele faz um cálculo. Aí ele vai estar utilizando essas informações, eu tenho que informar qual que é a distância dessa altura aqui, eu tenho que informar no aplicativo, eu tenho que informar essa distância aqui também no aplicativo, para ele poder fazer os cálculos aí de altura. Aí a gente refez alguns cálculos aqui, e aí comparou para ver como que os resultados ficam, tá? Então, a gente verificou que o valor calculado aí de potência do Samozino, ele sempre vai dar um valor mais baixo, porque na verdade ele vai ficar mais relacionado a uma potência média do que uma potência de pico. E os valores do Sayers, eles estão relacionados à potência de pico. Porém, quando eu vou fazer com indivíduos que têm uma massa corporal menor, essa do Samozino aqui me dá menos diferença, né, para indivíduos com diferentes massas corporais do que o de Sayers. Então, se vai trabalhar com criança, calcular potência com o tapete de contato, teoricamente a margem de erro ela já passa a ser maior. Quanto maior? Não sei dizer. Agora que a gente vai começar a dar uma olhada nisso. Mas existe essa diferença. A partir dessa informação, então aí eu vou começar a cruzar alguns dados aí da plataforma de força, que a gente tem lá a coleta, que tem lá o tempo de voo, o tempo de contato, aí tem tudo ali que foi coletado com a plataforma de força, e automaticamente cruzar com essas duas equações. E aí dar uma olhada para ver como que as coisas se comportam, né, para saber, para ter uma noção assim do quanto de erro, né, o quanto de diferença isso realmente pode estar ocorrendo. E quem sabe até criar uma equação nova, sei lá, pensar em alguma coisa. E aí seria o cruzamento com essa tabela aqui, ó.
Então, essa aqui. Aqui eu acho que eu já mostrei para vocês, né, que tem os dados aí da tabulação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho... Cadê? Vou pegar todos. Ok. Então, aqui, ó, nessa tabela aqui, eu tenho todos os dados, as variáveis que foram coletadas com a plataforma de força. Então, vou ter lá o nome, sexo, peso, quais foram os percentuais de corte lá para saber início do movimento, final do movimento, qual foi o tipo de salto, velocidade máxima, velocidade de saída, tempo de voo, o quanto que ele se deslocou para baixo, duração da fase excêntrica, duração da fase concêntrica, potência e por aí vai. Aí a gente tem um monte de informação aqui, ó. Vai tendo tudo isso aqui. Aí cruza, geralmente a gente cruza também, vai estar cruzando com os dados de força isométrica que esse atleta ele consegue fazer. Então, por exemplo, vai pegar esse primeiro atleta aqui dessa linha. Ah, beleza. Eu peguei todos os saltos e a gente fez uma coleta de força com ele. Como a gente não existe uma relação entre a força do salto 1 com a primeira força que a gente mediu, da força isométrica, então não existe relação disso. A gente escolheu a maior força isométrica que ele fez e está cruzando com todos os saltos que ele fez. Seja o salto de maior altura, o salto de maior taxa de desenvolvimento de força, sei lá, aí vai dar uma olhada, cruzar com algumas informações. Mas a gente tem aqui os dados, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, e se eu quero calcular a potência do Sayers, né? Então, vamos voltar aqui para o... que é essa aqui, ó, tá? Então, seria isso aqui. Então, a potência vai ser 60,7 multiplicado pela altura em centímetros, mais 45 multiplicada isso aqui pela massa corporal em quilograma, menos 255. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, eu vou ter aqui, a potência vai ser igual a 60,7, vou pegar aqui, multiplicado pela altura em centímetros, vezes, que é a altura em centímetros. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho a altura calculada pela velocidade relacionada à força e pela altura pelo tempo de voo. Vamos pegar aqui tempo de voo. Então, eu vou multiplicar o 60,7 pela altura no tempo de voo. Mais 45,3 multiplicado pela massa corporal. Aí a massa corporal é esse aqui. Menos 2,55. Então, eu vou ter a potência. Jogo isso aqui para baixo. Aí eu teria a potência de todos eles aqui. Vamos aqui. Força. Potência.
Então, aqui, ó, eu teria o valor de potência de todo mundo aqui, ó. Ih, caramba. Não tá. Tá separado. Sim. Esse aqui. Vamos ver se deu certo. Beleza. Só não puxou os últimos aqui. É um, 5, 6. Interessante. Então, a gente tem como comparar os valores de potência aqui, ó. Então, a gente percebe que esse aqui, que é a potência de pico, né, pela plataforma de força, e esse aqui é o calculado pelo Sayers, né? Então, a gente percebe que ele já está um pouco mais para baixo, né? Agora, aí fazer as correlações, aí dá uma olhada. Aí geralmente tem esses pontos aqui, ó. Aí, esses pontos que fogem muito do padrão, geralmente são pontos de atenção, porque tem alguma coisa ali que talvez não esteja batendo. Aí precisa olhar o salto, ver como que foi feito, se tem algum erro, não tem. Aí são coisas que a gente vai fazendo. Aí, da mesma maneira, aí ver a possibilidade de colocar do Samozino. O Samozino eu não sei se vai dar para colocar, porque a gente não tem os dados que precisa para a equação dele. Então, não sei se nesse conjunto aqui é possível. Mas se a gente tem lá uma amostragem com plataforma de força, pode pegar esses dados também e depois começar a cruzar. Então, pelo menos para a gente poder entender um pouquinho melhor se as equações que geralmente a gente utiliza, elas são ou não adequadas. Então, ó, olhando aqui para estimativa de potência, eu já diria que só de olhar aqui, ao invés de eu acrescentar 2,55, vamos ver aqui, 400, não sei, vamos pôr 2.200 aqui, ó. Opa. 1.100. 1.000. Ó, eu acho que aqui ficaria melhor. Tá? Isso por esse
por esses dados aqui, assumindo que os cálculos com a plataforma estejam corretos. Então, quer dizer, precisa dar uma olhada. Então, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo é em cima disso. Então, olhando aqui, só de olhar esse gráfico, eu já acho que, se eu fizer essa correção, eu vou ficar com valores que talvez sejam melhores do que a equação original. Então, é uma possibilidade, né? Mas é lógico que precisa... Aí precisa dar uma olhada nele. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, quem que é esse fulano aqui? 65. Então, o valor está muito para baixo. Esse aqui está muito para baixo no laranjinha, e esse aqui muito para baixo aqui. Aí, a gente dá uma olhada, porque aí tem todos os... o salto, né? Que o sujeito fez. Então, pega esse menino aqui, por exemplo. Então, a gente tem como abrir esse resultado, olhar, de repente, alguma coisa na coleta que a gente não fez de maneira adequada. Tá? Então, ó, esse indivíduo, por exemplo, ó, aqui, esse salto que ele fez, eu já sei que o início da fase concêntrica dele aqui no Scott Jump, ele está titubeando para começar a fazer um movimento. Eu não sei se todos os saltos dele estão assim, ou se só esse aqui titubeou. Dependendo do caso, a gente simplesmente pega e tira ele da amostra, porque isso aqui é uma coleta que talvez não tenha sido feita da maneira mais adequada possível. Então, a gente tem como tirar ele da amostragem. E por aí vai, né? Então, aí a gente tem como ir fazendo essas coisas. Então, se eu pego, por exemplo, vamos voltar. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, aqui, esse gráfico aqui é o gráfico de altura, esses dois aqui, altura pela velocidade e pelo tempo de voo, tá nesse gráfico. Só que a gente está vendo que está todo achatado aqui, ó. Por que ele está achatado? Porque certamente tem um que está destoando aqui, ó. É esse 51. Aí a gente tem que olhar o que é esse 51. O 51 é... Vamos olhar o 51, né? 51. Tá. Eu sei que tem que excluir aqui, porque eu já fiz. Vamos ver o que acontece no gráfico dele, né? Na coleta daquele salto que ele fez. Ó, isso daqui é uma amostra que não foi um salto. Foi um erro na hora da coleta, ou seja, simplesmente precisa excluir essa linha aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, não é um Scott Jump. Foi uma amostragem que fez, foi invalidada e acabou ficando no meio aqui, ó. Então, isso aqui está só sujando a coleta aí, ó. Então, a gente vem e simplesmente exclui ele daqui. Aí, excluiu. Aí, ele já fica um pouco mais coerente, porque os valores aqui já estão coerentes, né? Até na faixa aí perto de 60 centímetros. Só que eu tenho esses dois aqui também que estão zerados. Ó. Aí a gente vai ver o que é esses dois. O 76 e o 80. Então, esse aqui e esse aqui. Então, eu já sei que, por exemplo, eu tenho um algoritmo que foi utilizado para fazer os cálculos automáticos. Para essa curva de força aqui, ele não está adequado. Então, eu preciso fazer uma correção no algoritmo que possivelmente esse aqui, ó, antes dele... Vamos pegar aqui. Tá vendo aqui, ó, o que está acontecendo? A hora que ele faz a fase excêntrica, a força dele está caindo para zero. Na hora que a força cai para zero, se você tem um tapete de contato e não tiver um filtro adequado para ele não responder a esse ruído aqui,
é muito comum dar erro quando você tem tapete de contato, porque ele abaixa muito o peso. Como ele foi para o zero, aqui, praticamente perto de zero, o que acontece? O tapete, ele se descola uma face da outra, e ele já diz que o cara está voando. Então, se ele não tiver um filtro adequado, ele já vai dizer que teve um pequeno salto, e vai dar um erro qualquer ali, ou vai dar uma altura de salto muito pequena. Então, é sempre importante ter um filtro bem adequado para evitar esse tipo de coisa. Isso acontece quando o sujeito abaixa muito rápido, solta o peso muito rápido do corpo, ou quando ele tem uma massa corporal muito baixa. É muito comum acontecer com criança isso aqui, ó. Porque como ele já é levinho, ele solta o peso, a força de reação contra o solo ela fica muito pequena, vem para zero, e aí ele acaba não marcando. Então, na realidade, isso aqui ó, é uma correção que eu preciso fazer aqui no algoritmo da planilha, para ela poder desconsiderar essa força aqui. Ó. Porque, na verdade, o que ele está pegando aqui é essa bolinha aqui. Ó. Então, ele está entendendo que essa bolinha aqui, a hora que está saindo do chão, ela está ocorrendo aqui. Ó. Então, é um errinho que eu preciso só resolver. Não resolvendo isso aqui, eu simplesmente excluo essa amostra, tá? E ele não vai entrar aí na medida, né? Então, ó, vamos só tirar ele daqui também. 76 e 80 que está acontecendo isso. Então, se eu descartar o 76 e o 80, aí ele já vai sumir e vai ficar todos aqui, tá? Vamos diminuir essa quantidade de... Vamos pôr até os 50 só. Então, aqui eu peguei só os 50 primeiros saltos. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, das diferenças que a gente tem entre a altura do salto calculada pelo tempo de voo e a altura do salto calculada pela força mesmo, que vai calcular a força, a força resultante, a aceleração, aqueles cálculos que eu mostrei para vocês na semana passada. Então, ó, esse primeiro salto, ó, 33,95, 33,24. O outro aqui, ó, 29,85, 29,38. Ou seja, a diferença é muito, muito pequena. Então, a altura do salto pelo tempo de voo fica muito parecida se eu calcular com a plataforma de força. Eventualmente, eu vou ter alguns que eu vou ter uma diferença. Ó, esse está 40,6 para o tempo de voo, 38,3 para a velocidade. Ó, esse aqui está 45 pelo tempo de voo e 42 pela velocidade. Então, eu vou tendo pontuais aí, algumas diferenças que são pontuais. Porém, na média, aqui na maioria, vai ficar muito, muito parecido, né? Ó, esse aqui já deu 36 para a velocidade e 32 pelo tempo de voo. Então, eu vou ter variações. Para um pode ser para mais aqui, para outro. Então, isso fatalmente está em função daquela posição com que ele cai na plataforma. Ele saltou, caiu meio torto. Tem aquele cara que salta e chuta, ele salta, cai mais para frente, e aí vai tendo essas variações, né? Mas a diferença em si não é muito, muito grande. Se for pegar do lado estatístico, é praticamente nenhuma, tá? Se tu fizer uma correlação aí, não é nenhuma. Agora, a diferença por exemplo, se eu fizer uma comparação com dois instrumentos diferentes, um tapete de contato e uma plataforma de força, e eu usar a plataforma de força calculando a altura do salto pelo tempo de voo, o meu coeficiente de correlação entre o resultado do tapete de contato e a plataforma de força vai ser muito próximo de 1,
Porque, na verdade, o que eu estou comparando é tempo de voo e não a altura do salto. Se eu pegar a altura do salto calculado pela força em si, derivando para as outras coisas até chegar na altura do salto, e eu calcular a altura do salto no tapete de contato pelo tempo de voo, eu vou ter uma diferença maior. Então, provavelmente, a correlação vai estar em torno de 0,9. Então, a hora que eu vou olhar um artigo de comparação, eu preciso, não que eu preciso, mas se eu quiser interpretar aquilo de uma maneira um pouco mais adequada, eu preciso saber se aquela plataforma de força, se aquele cálculo está em função da força ou se está em função do tempo de voo. Porque eu falar aqui, ó, a correlação entre a altura de salto de uma plataforma de força e um tapete de contato é de 1, ela já não é muito correta. Porque, na verdade, a correlação é do tempo de voo e não da altura alcançada. Tá? Não sei se deu para entender essa relação. Tá? Porque se eu quiser validar, por exemplo, vou validar o tapete de contato. Comercialmente, para qualquer um, né? Seria interessante validar pela altura do salto, usando a plataforma de força, calculando a altura do salto pelo tempo de voo, porque aí a minha correlação vai lá em cima. Sem necessariamente aquilo que está querendo dizer que a correlação da altura mesmo entre metodologias diferentes foi igual. Eu simplesmente usei a minha plataforma de força como um tapete de contato, porque eu estou calculando o tempo, eu estou comparando apenas os tempos, não estou calculando de verdade métodos diferentes de fazer o cálculo, tá? E por aí vai, a gente vai tendo começa a fazer algumas comparações. Por exemplo, uma coisa que chama bastante atenção, taxa de desenvolvimento de força. No caso aí não dá para a gente ver com um tapete de contato, seria só a plataforma de força. Então, vou deixar aqui só as taxas de desenvolvimento de força. Essa aqui, vamos marcar, vamos pôr aqui como verde. Essa aqui, verde. 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 Então, aqui, ó. Para o mesmo salto e para a mesma força, né? O mesmo conjunto de dados, eu posso dizer que a taxa de desenvolvimento de força desse primeiro salto aqui, ó, ela foi 7.485 newtons por segundo. Porém, essa taxa aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando a força. Deixa eu pôr um gráfico aqui. Ó.
esse daqui, ó, poxa, eu perdi meu. Ó, essa primeira aqui, ó. TDF inicial. Põe o- Oh, meu Deus. Volta aqui. Tá. Tá. Então, esse TDF inicial, 30 milésimos de segundo. Isso quer dizer que eu estou pegando a minha força no início da fase concêntrica, como sendo força inicial, e aí eu vou pegar, não exatamente desse gráfico aqui, tá? Esses dados aqui é de um outro gráfico. Então, mas eu vou pegar esse ponto inicial aqui da fase concêntrica, e vou verificar qual é a força 30 milésimos de segundo para frente. Tá? Daria mais ou menos aqui, daria bem pertinho ali. Então, eu sei que dentro dessa faixa, entre um e outro, eu tive um aumento de força na ordem de 7.485 newtons a cada segundo. Seria uma taxa. Mas eu posso usar, isso é quando eu pego a ponto inicial da fase concêntrica e estipulo um tempo a partir daquele ponto. Pode ser 100 milissegundos, pode ser 30, pode ser 2, pode ser 1, pode ser o tempo que eu quiser, tá? Desde que seja dentro da fase concêntrica. No caso aqui, a gente está usando 30. Então, se eu pegar do início da fase concêntrica até 30 milésimos de segundo, quer dizer que eu aumentei a minha força nessa magnitude. Se eu usar essa taxa de... Se eu usar essa segunda aqui, ó, já dá 2.778. Essa segunda quer dizer que é do começo daqui até a minha força de pico na fase concêntrica. Se a minha força de pico na fase concêntrica ela aconteceu aqui, em algum ponto, eu não sei, tá? Ele vai procurar. Nesse caso, desse gráfico que a gente está vendo aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, a minha força de pico já é igual à minha força inicial. Então, nesse caso aqui, a minha força, a minha taxa de desenvolvimento de força, ela vai ser 0. Tá? Se eu pegar a força de pico. Vamos ver se eu tenho algum caso aqui, ó. TDF até a força de pico. Ó, tenho esse caso aqui, ó. Isso aqui deu 0. Então, essa coluna aqui, ó. Tá? Isso aqui deu 0 por quê? Porque ele não teve nenhum momento na fase concêntrica que ele aumentou força em relação à finalização da fase excêntrica. Ou seja, da hora que começou a fase concêntrica, ele só perdeu força. Ó, esse aqui também, esse deu 87, quer dizer que foi quase 0. Esse aqui foi 0. Então, vai ter isso aqui para 50, os 50 saltos, os primeiros saltos aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho valores que são negativos. Ou seja, da hora que ele começou até aquele instante de 30 milésimos de segundo, deixa eu congelar aqui, ó, de 30 milésimos de segundo,
ele caiu a força, ele não aumentou, ele não teve desenvolvimento de força. Então, quando eu tenho valor negativo, quer dizer que ele perdeu força, ele não teve um aumento de força. E assim vai. Aí eu posso fazer até o momento que teve a maior potência, eu posso até onde teve a máxima taxa de desenvolvimento de força, dentro de um período ali. Por exemplo, esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele teve taxa de desenvolvimento de força na fase concêntrica. Porém, no início da fase concêntrica, ele caiu, chegou um ponto ele começou a aumentar. Então, eu tenho aqui uma faixa onde ele teve uma taxa de desenvolvimento de força. Então, eu posso medir essa taxa nesse ponto. Então, sempre quando a gente for pegar alguma coisa para ler, e tiver ali taxa de desenvolvimento de força, eu preciso entender qual é o critério que está usando para medir isso. Eu posso, tem um outro aqui, ó, da força máxima e força mínima, que é esse aqui, ó, força máxima e força mínima. Essa taxa de desenvolvimento de força, ela seria, vamos congelar. Desse ponto aqui, tá? Que é a menor força na fase excêntrica, até o ponto de maior força, independente de ser na fase excêntrica ou ser na fase concêntrica. O maior ponto de força no movimento foi aqui, ó. Então, eu teria a minha taxa de desenvolvimento de força calculada dentro dessa faixa aqui. Aí eu posso ter uma só da fase excêntrica, e assim vai. Aí a gente tem... Por isso que taxa de desenvolvimento de força é a gosto do freguês. Então, de acordo com o que tiver. Então, se você vai pegar alguma coisa para ler e tiver escrito lá taxa de desenvolvimento de força, a gente precisa saber qual é o critério que foi utilizado. Então, isso daí é uma coisa... Porque senão fica muito fácil. Todo mundo fala, vamos ver taxa de desenvolvimento de força. Primeiro que para medir isso é muito difícil. Segundo, precisa saber qual é o critério. Porque um indivíduo, se ele tiver um determinado comportamento, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, que até surgiu uma discussão. Imagens. Aqui eu não tenho. Mas é um salto, mais ou menos, que aconteceu isso aqui. Então, o sujeito fez lá o salto, saiu do chão, tá? Aí ele teve o pico de força, ocorreu aqui. Aí um segundo salto, ele fez isso aqui. Quando acontece isso, para mim, é praticamente literalmente o mesmo salto. É uma coisa muito parecida. E aí, no trabalho, estava comparando a taxa de desenvolvimento de força, já que eles queriam comparar, né, que estava fazendo a medida e não estava dando certo, queriam comparar esse ponto aqui, que é o menor ponto, esse ponto aqui, com o ponto de maior força. Porém, o ponto de maior força do primeiro salto aconteceu aqui. O segundo salto aconteceu aqui, ó. Com saltos muito parecidos, com a mesma altura praticamente de salto,
se a gente for ver a mesma impulsão que o cara teve, se for lá calcular o impulso, se for calcular a força média da fase concêntrica, praticamente todas as variáveis ficam muito parecidas. Porém, a taxa de desenvolvimento de força desse aqui, desse segundo salto foi daqui a aqui, e esse foi daqui a aqui. Ó. Se porventura o tempo daqui a aqui, eu tive 500 milissegundos aqui, ó, eu tive 500 milissegundos, e esse daqui até aqui eu tive 1 segundo, estou chutando um valor. A minha taxa de desenvolvimento de força nesse primeiro salto aqui, ela vai me dar, vamos chutar um valor redondo aqui, 1.000. Número qualquer, 1.000. Esse daqui, ele vai me dar 500. Agora, como que, para um salto que tenho todas as variáveis muito parecidas, a minha taxa de desenvolvimento de força pode ser 500 aqui e pode ser 1.000 aqui. Tá? Porque eu não tenho nenhuma diferença muito grande no salto. Porém, a diferença nessa taxa de desenvolvimento de força, ela foi muito grande. Por quê? Aí surgia a dúvida, pô, mas o que está de errado aqui? Na verdade, não tem nada de errado. O errado aqui é que esse tipo de método, para quem tem esse comportamento de força aqui, desse jeito aqui, ó, onde ele oscila muito pouco aqui, ó. Então, uma hora pode ser a minha força máxima, pode ser aqui, uma hora a minha força máxima pode ser aqui. Então, eu vou ter essas diferenças que são muito grandes aqui. Ó. Só que o pessoal não tinha muita noção dessa diferença, né? Vamos. Cadê? Tá, deu para entender mais ou menos esses critérios, tá? Então, quando a gente vai olhar a taxa de desenvolvimento de força, é muito bonito a gente falar, né? Parece chique, né? A taxa de desenvolvimento de força. Só que, primeiro, para medir isso é muito difícil. E, segundo, tem a gosto do freguês mesmo. Então, e dá boas discussões aí tem e por aí vai. Aí tem outras coisas aí também que a gente pode estar discutindo. Deu para entender mais ou menos aí o princípio das coisas? Bana, Marcos, Thiago, tranquilos? Sim, tranquilo. Tranquilo. Então, porque na verdade, ainda a gente sabe muito pouco a respeito disso, né? E hoje eu nunca tinha me atentado, né, nesse livro aqui, né, que eu sempre falo que eu gosto bastante de história, né? A primeira coisa que ele fala aqui, ó, deixa eu ver até onde que está esse negócio aqui. Calma aí, vamos ver. Está em algum ponto aqui que eu vi hoje. Aqui, ó. Capítulo 3, aqui, ó. Né? Então, está aqui no capítulo 3, nesse parágrafo aqui, né? Eu não sei se é a primeira, mas imagino que seja a primeira plataforma de força, 1885, tá? 1885, plataforma de força mesmo, quer ver? Aí eu fui dar uma olhada, baixei aqui aí eu vou colocar lá para vocês também o artigo. 1885, plataforma de força com sincronia com imagem. Não é só a plataforma de força, não. Sincronizado com imagem para análise do salto vertical. Tá? 1885. Deixa eu. Compartilhar de novo aqui. Aí ele passou a ser o primeiro. Cadê? Isso aqui, salto. Vai demorar para abrir.
Essa revista aqui, se eu não me engano, acho que é na França. Ó, tem isso aqui. Vamos. Página 150. Ó, é a plataforma de força aqui, ó. Não sei que raio que é esse fiozinho aqui que o cara mediu aqui, sei lá, alguma coisa meio com encoder, não sei se é um elástico, sei lá o que é isso aqui. Aí tem aqui a plataforma de força ligada aqui no sempre para medir, fazer lá a medida, ó, e aí tem aqui, ó, as curvas de força. Acho que até antes tem, ó, tem o esquema aqui, ó, o projetinho que o cara fez aqui da plataforma. Tem um monte de... Eu dei uma olhada mais ou menos assim, mas eu não tinha prestado atenção isso no livro do... E aí tem força de reação na corrida, tem um monte de... locomoção de cavalo, tem um monte de coisa bem... que hoje a gente pena para ver nas universidades aqui, né? Você vê que a gente achava que estava atrasado, né? Agora que eu vi que realmente é pior do que eu estava imaginando a nossa situação aí. Locomoção na água, tem um... Eu ainda não olhei, e é grande, tem bastante coisa. Mas o que eu achei interessante é esse negócio da plataforma de força aí mesmo. Aí eu vou colocar lá e depois vocês dão uma olhada aí também. Aí esse aqui é um postzinho legal para você, Marcos. Eu vou postar alguma coisa amanhã aí desse trabalho aqui. Mas eu achei bem interessante, bem curioso mesmo. Manda para mim para fazer um postzinho também. Vou mandar assim, eu vou colocar lá, aí eu vou mandar para vocês aí. Mas eu achei bem legal mesmo, né? E você vê que é bem detalhado, o cara fez ali na mão os desenhos ali bem legal, né? Vamos lá. Dúvidas com relação a alguma coisa a mais? Não, tranquilo. Hoje foi só 20 slides, hein? Por enquanto. Deu 2 horas, 20 slides. Tenho que começar a cronometrar esse negócio melhor aí. Bom, mas beleza. Aí, tendo alguma dúvida, vai mandando aí pra gente, e aí assim a gente já bate um papo. E aí eu estou vendo outros profissionais aí também para estar falando um pouco mais de salto vertical para a gente durante os próximos dias também. Beleza? E aí a gente vai se falando. Podemos encerrar por aqui? Perfeito. Beleza, tranquilo, Thiago? Valeu, obrigado. Beleza? Tudo tranquilo. Então tá. Beleza, então. Falou, um abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigado. Boa noite, Marcos. Boa noite, Thiago. Um abraço.